Glória a Deus. Filipenses, capítulo 4. Nós iremos ler o verso 12 e o verso 13. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessitado. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, até aqui, pastor Tiago, ele ministrou a respeito de uma completa alegria. João 15. Pastor Felipe, culto de ceia, ministrou a respeito de vencer as tempestades da vida. Cadu, ele ministrou a respeito da alegria da salvação em Mateus, no capítulo 11. Jonas, ele ministrou Filipenses no capítulo 3, a alegria de viver para Cristo. E o Leonardo, ele encerra domingo à noite ministrando de Atos 16. Estamos falando sobre alegria no mês onde existe uma campanha nacional a respeito da consciência, conscientizando acerca da prevenção sobre o suicídio. E nós, como igreja, entendemos a necessidade de falarmos sobre a alegria do Senhor. E usamos desse mês para então falarmos desse assunto tão importante. O tema dessa mensagem é resiliência cristã. Me permita trazer um pouco, apesar do Morales já ter comentado no domingo, a carta de Filipenses, apesar de ser escrita na prisão, apesar de ser escrita por alguém que estava em um momento conturbado, numa situação desfavorável, preso, numa dúvida no seu interior, se ele iria dali caminhar para a morte, ou se dali ele voltaria para a vida. Havia essa incógnita, havia esse medo pairando no ar. Estou falando de Filipenses no capítulo 1. São as palavras de Paulo. Ele fala: morrer para mim é lucro, mas é importante nesse momento eu viva. Para o evangelho é importante que eu viva em carne. Então o contexto aqui, irmãos, é de um prisioneiro caminhando para a morte. E a carta de Filipenses, contrapondo a situação na qual Paulo estava vivendo, é uma carta que vai falar a respeito de alegria, vai falar a respeito de contentamento, vai falar a respeito de esperança em Cristo Jesus. No final da carta, no capítulo 4, nós iremos ver Paulo, como de costume nas cartas paulinas, ao encerrar a carta, fazer ali as suas considerações finais. E nas suas considerações, Paulo vai trazer vários exemplos, várias situações, vários conselhos para a igreja. Ele começa trazendo os conselhos para os apóstolos, para aqueles que estão ministrando a palavra, como conduzir uma contenda dentro da igreja, apaziguar os problemas, e ele vai seguir. E no verso na qual nós lemos, Paulo, ele vai fazer uma transição, e Paulo, ele está falando a respeito aqui, irmãos, de coisas materiais. Paulo, ele está falando neste momento sobre a alegria no coração dele, por ter sido suprido pela igreja. E o suprido pela igreja aqui que Paulo está relatando é financeiramente.
Paulo ele está aqui agradecendo à igreja pelos esforços, pelos donativos, pelos alimentos que foram enviados para a igreja que cuidou dele nos tempos de necessidade. E é nesse contexto que Paulo ele diz esse versículo. Muitos de nós lemos isoladamente o verso 13: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é frase de camiseta, frase de boné, traseira de caminhão, imã de geladeira. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, glória! Só que o contexto não é tão favorável. O contexto de Paulo aqui é de um coração grato em Deus. Mas Paulo, ele vai trazer algumas considerações. Paulo, ele vai trazer as considerações que não são espirituais. E eu quero chamar a atenção para nós, e como igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vivemos na terra. Fala para o seu irmão, você ainda está na terra. Louvado seja Deus por isso. Estamos vivos, respirando, vivemos aqui. E se nós vivemos aqui, irmãos, nós não podemos enxergar tudo numa ótica espiritual. No primeiro domingo eu ministrei aqui a respeito das adversidades. Todos nós somos sujeitos às adversidades. Mateus no capítulo 5, o sol vai nascer para todos. A chuva é para o bom e para o ruim, para o justo e para o injusto. Assim, sendo cristão, Paulo também está falando de adversidades que ele passou. Paulo, ele também está falando de situações humanas que nós estamos sujeitos a passar. 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 23, Paulo vai detalhar um pouquinho melhor, pastor Sérgio, qual é este sofrimento. Pastor, mas quais são os sofrimentos? Paulo não detalhou muito bem. Me permita, em 2 Coríntios, no capítulo 11, ler o que Paulo está falando. Verso 23. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, foi chicoteado, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri náufrago, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, passei sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Tranquilo? De boa, vem que está quentinho. Servir ao Senhor é só glória, é só alegria. Não, irmãos, não no evangelho que nós estamos pregando. Eu e você, preste atenção, precisamos aprender a desenvolver resiliência. Pastor, o que significa resiliência? Resiliência é a capacidade de sofrer pressão externa. Vou dar um exemplo. Você pega os mais velhos vai ter um déjà vu neste momento nostálgico da mensagem. Você vai na papelaria comprar lápis para ir para a escola e você se depara com um lápis verde. Lembraram? O que dá para fazer com esse lápis verde? Ele envergava, isso era divertido. Ele era meio que, ele conseguia entortar ele. Aí quando você se empolgava demais, acontecia o que com o lápis? Ele quebrava. Aquele pretinho, para não falar a marca dele, né? Senão, ele, se você tentasse envergar, ele já quebrava.
não tinha elasticidade nenhuma. Já o verdinho era mais top. Não nem sei se existe isso ainda. Existe ainda? Quem está estudando lápis verde ainda? Que enverga? Nem sabe mais o que é isso. Oh, meu Deus. Existe ainda? O que significa isso, pastor? Determinados elementos, estou falando de física agora, possuem um coeficiente de elasticidade. Por exemplo, se você pegar um elástico, nunca brincaram de chipoca? Esticar assim, tchum, escolinha, colocar atrás do dedo assim, tchum, arrancando a paz dos professores, com aquele bendito elástico de jornal. Você esticava o elástico, quanto mais novo, maior era o coeficiente de elasticidade, ou seja, mais capacidade ele tinha de esticar e voltar ao original. Então ele ia mais longe. Aí o elástico vai ficando velho, já não tinha mais pressão. O que aconteceu com aquele elástico? Aquele elástico perdeu a capacidade de voltar ao original. Terminando a aula de física, voltando para a palavra do Senhor. Fecha, volta. Resiliência é a capacidade que o cristão precisa desenvolver para passar por adversidades. É a capacidade que o cristão desenvolve de ser estressado, de ser esticado, de passar por tribulações, passar pelo vale da sombra da morte, por enfrentar desertos, açoites, perseguições, mas no final de tudo isso, ele se recompõe em quem verdadeiramente ele é. Preste atenção, sabe o que Paulo está falando para nós aqui? Paulo está falando o seguinte: eu como cristão, eu aprendi a ser esticado. A vida vai te esticar, meu irmão. Bem-vindo ao mundo adulto. A vida vai te esticar. O trabalho vai. Sempre tem um ungido do Senhor, um abençoado, colocado lá por você. Tem. Em todo lugar tem. E não é a esposa, irmão, estou falando trabalho. Não é a esposa nesse caso, mas vai esticar você. Você vai passar por adversidades, por conflitos. E nesses conflitos, irmãos, isso vai nos dilatar, vai nos esticar, vai nos colocar à prova, vai ver o que está por trás, vai medir o nosso amor com o próximo, vai medir a nossa paciência. Vamos ver até onde você vai, se você anda 2 milhas, se você está disposto a ser escarnecido por Cristo, a ser zombado por Cristo, a levar um tapa por Cristo. Quinta-feira eu conversava com o pastor Tiago e nós falávamos a respeito disso. Falei assim, poxa, pastor Tiago falando, a fala dele, eu nunca levei um tapa na cara por Cristo, nunca tomei um tapa no rosto por Cristo, nunca fui escarnecido a este ponto. Eu já fui desafiado nas ruas, fazendo culto nas ruas, nas calçadas com os adolescentes, e chegar e falar assim, essa rua é minha, quem mandou você vir aqui? E eu colocar alguém lá e segurar o boi bravo. Quem fez célula comigo na rua sabe do que era isso. Você encontrava pessoas perturbadas, que ia, questionava, ia afrontar, mas eu nunca cheguei a apanhar. Mas eu quero te dizer algo. O que Paulo está falando é que a vida como cristão, ele passou por adversidades. Resiliência é uma qualidade que você precisa desenvolver. Uma qualidade, irmãos, que cada um de nós precisa aprender. Sabe por quê? Quando nos falta resiliência, a pressão externa, pressão entenda-se por problemas, adversidades, conflitos e enfermidade. Quando eu não tenho resiliência, essa adversidade vai me esticar, ok? Só que quando passar, e vai passar, porque tudo passa, tudo nessa vida passa, só não a palavra do Senhor.
mas tudo passa. Quando isso passar, você no final está deformado. No final está tudo torto, tudo estroncho, que nem camiseta velha de algodão, que no final ela não é mais quadrada, ela tem uma ponta, ela virou uma bata de dança, ela virou um triângulo. Vocês têm essas em casa? É as melhores que tem para dormir. A manga já virou aqui 3/4, ela está esticando, está crescendo no corpo. Parece a roupa do povo do Egito, no meio do deserto. A roupa crescia no corpo, a roupa ficando torta. A gola, irmão, não faz nem esforço mais para passar pela cabeça. Ela está deformada, perdeu a forma. Mas sabe o que significa isso, irmãos? Se nós não formos resilientes em Cristo Jesus, a adversidade virá. No final, você sairá pior. No final, você sai deformado. No final, aquilo te produz morte. No final, você sai irreconhecível. As pessoas virão olhar para você e falar assim: meu Deus, não reconheço o pastor Sérgio. E se diz crente, mas eu não reconheço mais. Aí você vai ouvir o pastor Sérgio, a desculpa que ele vai ter ali, ele vai falar assim: mas eu passei por várias lutas, por várias aflições, e isso me deformou. Todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Esse é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. No mundo tereis aflições. Mas Paulo nos dá uma receita para sermos resilientes. Paulo está nos dando uma receita. Não é um chá mágico, não é 3 pulinhos, é a palavra do Senhor cravada em nosso peito. Trazer à memória aquilo que dá esperança. Vivermos verdadeiramente a palavra, não de forma mística, mas de forma prática. Todos os dias vivendo a palavra, um dia depois do outro. Basta cada dia o seu mal. Paulo não estava falando sobre pecado. Paulo não estava sendo testado pelo pecado, irmãos. Para com isso, de achar que toda adversidade é porque você está em pecado. Senhor, se eu estou passando por isso porque eu pequei, me perdoa. Aí começa essa brincar de se assai, começa a revirar a vida. Vai acordar o marido de madrugada: levanta, seu preguiçoso, nós estamos passando por isso porque você não ora. Para com isso, irmãos. Tudo é demônio, tudo é pecado. Paulo não passou por isso porque ele estava em pecado. Paulo passou isso porque ele estava com Cristo. Paulo foi estressado porque ele estava com Cristo. Passamos por tribulações porque nós estamos vivos. Seremos submetidos a estresse diário. Mas a palavra do Senhor também nos diz que nós não seremos submetidos a situações que nós não possamos suportar. Que antes que a gente desfaleça, o Senhor daria o escape. Que antes que seja o fim, o Senhor estará conosco. No mesmo capítulo que eu preguei domingo, Paulo vai falar o seguinte: perto está o Senhor. Perto, não de tempo de voltar, mas perto de distância. Perto está o Senhor. Aquele que está em Cristo Jesus não está sozinho. Aquele que está em Cristo Jesus está perto do Senhor. Ou melhor, o Senhor está perto de você. Desculpa. Eu já larguei ela, mas ela não quer me largar. Falei: vai embora, tosse. Está difícil. Perto está o Senhor. Ei, quando você pensa que está sozinho, quando você pensa que é para a morte, quando você pensa que é o fim, essas são as suas forças. Paulo diz: quando penso que estou fraco, forte eu estou. Sabe, irmãos, eu não estou falando de um evangelho místico, eu não estou falando de simpatia, eu não estou falando disso, estou falando da palavra do Senhor. Nós estamos falando de uma palavra que você vai viver daqui para fora, quando você sair, quando você for trabalhar, amanhã, no dia, quando você lhe acordar, levanta e fala: bom dia, dia. Pode se levantar o inferno inteiro,
1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido, pois eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu estou orando a palavra, trazendo à existência o inexistente. Os meus olhos não precisam ver, eu preciso crer, porque o justo viverá pela fé. Ser cristão não pode ser uma teoria, não pode ser uma palavra bonita que mexe com o nosso ego. Tem que ser prático. Quando ninguém está te vendo, você deve viver o Evangelho. Paulo, ele nos fala desse contentamento. Paulo, ele está falando a respeito deste contentamento. Verso 4, Filipenses 4, ele diz o seguinte: regozijai-vos sempre. Pelo amor de Deus, vira para o seu irmão e fala assim: sempre. Mas pastor, para. Não tem mais. Não tem. Sempre é sempre. Regozijai-vos sempre. Eu falei aqui no curso de discipulado, comemore mais. Pastor, comemorar o quê, pastor? Estou passando por um vale da sombra da morte. Você morreu hoje? Não, então é hora de comemorar. Comemorar com o quê? Com um copo de água no vale, não tem problema, a água é do Senhor. Comemore mais. Libera para o seu cérebro uma mensagem de vitória e não de fracasso. Provérbios 23:7, assim como você pensa, você é. Se você pensa que é um fracassado, você é um fracassado. Você pensa que é um derrotado, você é um derrotado. Se você é filho de Deus, você é filho de Deus. Se você é mais que vencedor, eu sou mais que vencedor, porque a palavra do Senhor garante que eu sou mais que vencedor. Ih, pastor, isso aí é neurolinguística, hein? Isso aí é PNL, está programando o nosso cérebro. Se o mundo copiou isso, é problema dele. Mas a palavra do meu Deus diz: assim como você pensa, você é. O coach pega a palavra e transforma e fica tudo bonito, mas é a palavra de Deus. Mudança de mentalidade. Comemore mais, regozije sempre. Eu sempre conto essa história. Certa vez, saindo do culto, furou o pneu do meu carro. Falei, glória a Deus. Fui lá, coloquei o step. Inclusive o pastor Carlinhos tinha acabado de chegar na igreja. Sobrou para ele trocar o pneu comigo. Trocamos o pneu. À noite, num breu escuro, trocamos o pneu. No outro dia, saindo da igreja, eu estou com o step e o pneu furado atrás. Saindo da igreja, furou outro pneu. Falei, Jesus, não tem mais step. Glória a Deus, por tudo da graça. Tinha o Morales, estava do meu lado, presta o step. Peguei o step do Morales, deixei ele com furado e peguei o dele. Glória a Deus, vamos de novo. Fui no borracheiro com os dois furados? Não. Fui rodar mais um dia. Adivinha o que aconteceu? Furou o terceiro pneu. E adivinha o que a esposa falou para mim? Do meu lado. Eu nem olho, né? Nessa hora o marido nem olha para o lado, né? Mandei mensagem para o Vi e para mais uns 3, não sei quem foi os 3 que eu mandei. Apareceu 6 pneus. Os 3 step dele e os montes do carro dele. Um monte de pneu, parecia uma caravana para trocar o pneu e vir passando vergonha. 4 pneus furados, ninguém acredita nisso. Troquei, estava com 3 step, ficou mais caro, era mais fácil comprar um pneu novo para arrumar os 3 step furados. Mas glória a Deus, irmãos, arrumei os 3 step. Aí eu fui arrumar, né? Falei, bom, se era livramento, o próximo que vai acontecer vai ser fundir o motor. Então deixa eu ir logo arrumar esses pneus. Arrumei os pneus. Glória a Deus. Por tudo é graça. Contei aqui na sexta-feira. Levei meu carro para arrumar. Bater na biela. Em cima. O cara arrancou em cima, trocou em cima ali. Ele falou, olha, Felipe, quando se abre o motor, fica a dica, tá bom? Homens, sabichão.
Quando abre o motor, o correto é abrir o cárter embaixo para limpar. Falei, quanto que é para abrir o cárter? Falou, mais R$300. Falei, vou nada. Isso é papo de mecânico. Falei, pode fechar. Tá bom, fechou, me entregou o carro. Fui viajar para São Paulo, meu Corsinha, bem subindo daqui para lá, acendeu a luz de óleo. Falei, não pode ser a maldição do cárter. Com certeza foi um sensor. Foi um sensor. Fui embora, com a luz acesa, juízo zero. Trabalhei o dia inteiro, vim embora, com os vidros abertos para entrar ar, porque não tinha ar condicionado, o vento gritando, o motor gritando, e eu chegando aqui quase na Castelinho, estoura o motor. Encostei o carro, respirei fundo, por tudo, dai graça, não tinha ninguém do meu lado, glória a Deus por isso. Parei o carro, liguei para o CCR, falei, não vou me estressar. Liguei no CCR, o CCR falou assim, eu tenho uma boa e uma ruim notícia, senhor. Falei, vamos pela boa, já achei o senhor na câmera. Falei, glória a Deus. E qual que é a ruim? O senhor está a 100 metros do posto, e o mecânico, o caminhão vai te pegar aí e te levar no posto, ou seja, é só empurrar, você já está no posto. Falei, tá bom. Soltei o carro, empurrei o carro até o posto, na banguela, fechei o carro, vi o primeiro lugar que tinha para comer, era o McDonald's. Entrei no McDonald's, pedi um Big Taste, sentei com uma coca gelada e comi. R$3.600 para arrumar o motor do carro. Já tinha pagado 800, era só mais 300. Obrigado, Senhor, por tudo, dai graças. Estamos sujeitos a essas coisas, irmãos, talvez por tolice nossa, ou por adversidade da vida. Pergunta-se agora, na primeira luz que acende, eu não paro o meu carro. Até caceta, tem hora que eu assusto, eu quero encostar. Mas nessa eu não caio mais. Ei, nós vamos aprender com a vida. Você vai passar por adversidade. Todos nós estamos sujeitos. Mas Paulo, ele fala o seguinte: regozijai-vos sempre. A nossa alegria, ela não é terrena. A nossa alegria não é produzida por momentos terrenos. A nossa alegria não pode ser produzida por coisas momentâneas. Como foi pregado todas essas mensagens, você pode recuperar lá no YouTube. A nossa alegria é produzida por Cristo Jesus, porque nós estamos em Cristo Jesus, e por isso nós podemos regozijar. Se eu estou passando necessidade, se eu tenho fartura, hoje eu estou num momento um pouco ruim, tudo eu posso naquele que me fortalece. Resiliência, meu irmão. Para de murmurar, para de caçar as bruxas, para de dar desculpa, para de fingir. Não vou dar esse exemplo não. Para. Regozijai-vos sempre. Sabe o que Paulo fala? Segredo para resiliência, verso 8. Pega a visão, segredo da resiliência. Irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Deixa eu te fazer uma pergunta: no que os seus olhos estão vendo? Para onde você está olhando?
Qual é a ótica da sua vida? Diante da adversidade, qual é a sua ótica? O que Paulo está falando? Ei, segredo da resiliência, irmãos, é o copo sempre cheio. Ou melhor, meio cheio. É uma mudança de perspectiva. Furou um pneu? Tem 3. Aí furou 2, continuei com 2. E se furar os 4? Glória a Deus. O motor está bom. E vamos de novo. Sabe, irmãos, é os nossos olhos começarem a enxergar a bondade de Deus em tudo. Um coração grato. Quem agradece por abrir a torneira e beber um copo d'água? Muitas vezes reclama: nossa, que calor, olha como está com cloro, a água não está gelada. Pois bem, você poderia nem ter a água. Você está reclamando do cloro? Alguns nem com o cloro tem. A água é insalubre, insaloba, salgada, contaminada, e glorifica a Deus por uma poça de água que tem para beber. A ótica, irmãos, nós precisamos mudar ela. A ótica não é na força do nosso braço, a ótica não é no nosso salário, a ótica não é na despensa que tem comida, a ótica não é no seu trabalho, a ótica é: o Pai está no controle. Se o meu trabalho é porque o Senhor tem me dado força, se eu tenho que comer hoje é porque o Senhor me abençoou, se a água na torneira, obrigado Jesus, porque amanhã pode não ter, mas basta cada dia o seu mal. Muda a forma de enxergar a vida. Pessoas, eu disse isso no primeiro dia, pessoas com crises de ansiedade, com excesso de futuro, estão pensando lá na frente, não dorme bem porque o boleto vai vencer. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Já venceu os meus 11, já foi. O boleto vai vencer dia 15, já está. Irmãos, basta cada dia o seu mal. O que você pode fazer hoje? Dormir, descansar, comer, porque o Senhor tem dado graça. Amanhã você vai levantar como um novo homem, uma nova mulher, cheia de coragem, autoridade dado por Deus, presença do Senhor. Bom dia, Espírito Santo, e vamos de novo, porque o Senhor é comigo. Ei, é uma mudança de mentalidade, uma forma diferente de viver a vida. Pastor, você diz isso porque você nunca passou dificuldade. Eu contei aqui na sexta-feira, meu irmão. Fiquei 1 ano desempregado. Nesse 1 ano desempregado, passamos necessidades, dinheiro contado. Sabe aquela história que você escuta na rádio? Que alguém estava no mercado e Deus falou: olha, pega 2 carrinhos, coloca tudo que você comprar, coloca no segundo carrinho. Eu vivi isso. De pessoa chegar na porta da minha casa e falar assim: olha, eu estava no mercado, o que Deus mandou comprar para mim, eu comprei para você. No segundo mês, eu falei: opa, agora Deus vai mandar a compra. Não, Deus não mandou a compra. Deus mandou alguém para tomar café. Lembrei da viúva, pastor Tiago. Veio de me trazer, veio comer o que tinha. Glória a Deus, vamos fazer o café, por tudo é graças. No final da visita, a pessoa me entrega um envelope e diz o seguinte: ó, só abre quando eu sair. E quando a pessoa saiu, o valor que estava dentro do envelope era todas as contas do mês somada. Terceiro mês, falei: opa, se não vinha a sexta, veio o envelope. Não veio nem a sexta e veio o envelope. Não veio. Falei: oh, meu Deus. O irmão Juídes, que está aqui sentadinho, nem sabia disso. Ele falou assim: ó, eu quero fazer elétrica da minha casa, vai lá e dá o orçamento. Eu falei: irmão Juídes, imagine, vou cobrar? Eu falei: R$400, R$500. Ele falou: não, pode dar o orçamento certo. Eu falei: não, R$500. Aí fiz a lista de material que tinha que fazer. Ele chegou assim e me entregou R$2.000 na minha mão. Não sei nem se ele lembra disso. Ele falou: ó, tá aqui, faça quando puder. O que você economizar no material fica para você, eu não quero saber. E
quando você puder, você faz. Eu fiz a obra, tudo certo, e Deus sustentou com aquele dinheiro. Terceiro mês, quarto mês já tinha ido já. Falei, Senhor, agora não tem a cesta, não tem o envelope, e não tinha ninguém querendo fazer elétrica. Chegou o irmão e falou assim, o seguinte, tem uma obra lá, onde eu trabalho, que o eletricista abandonou ela. Se você quiser terminar ela, vai te ajudar um pouco. Falei, bora lá. Meia obra de elétrica. Falei, vamos? Cheguei na obra. Escute isso, irmão. Entrei na obra. Chamei o cara que tinha me contratado. Ele falou, só tem o seguinte. Ele falou, o que foi? Eu falei, aonde eu coloco o pé, Deus abençoa. Ele olhou para minha cara com um ar de deboche. Tipo assim, eu estou te abençoando. Você está desempregado e eu sou o patrão. Eu te contratei. E como você está falando que Deus vai te abençoar? Mas ele não ousou discordar do que eu falei, porque ele era crente, sabe que Deus faz essas coisas. No final do dia ele me procurou e falou assim, Felipe, vem cá. Eu falei, o que foi? Você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Ele falou assim, era essa última obra do condomínio. Eu acabei de fechar 8 casas no mesmo condomínio. Nós temos trabalho até o final do ano, dentro desse condomínio. Posso ter nada, ou posso ter tudo, mas eu sei no Deus que eu sirvo. E ali trabalhei, saí de lá, coloquei o Paulinho, tá ali na época era Paulinho de verdade, era magro. Ele entrou no meu lugar porque eu arrumei emprego, Deus abriu a porta. Em novembro Deus abriu a porta, eu falei, Paulo, você continua a obra. E Paulo continua as obras, e eu saí de lá empregado. Fiquei 1 ano empregado num local. E aí falei para Deus, estou sendo humilhado aqui, não quero mais aqui. Deus abriu outra porta, é onde eu estou há 9 anos trabalhando. Então, irmãos, sim, passei necessidade. Muitas delas pelo meu nariz. Orgulho, soberba, arrogância. Mas Deus é misericordioso, coloca pessoas à nossa volta para cuidar de nós, para nos ensinar. Foi quebrando todo orgulho. Foi quebrando. Foi o ano que eu, desempregado, sem ter nada, fui dizimista fiel. Muitas vezes naquela barganha, eu falei, Deus, olha o que eu estou entregando, hein? Deus não fez nada para me quebrar. Então, meu irmão, se eu sei o que é passar necessidade, talvez você também sabe. Então, aprenda algo nessa noite. Regozije sempre. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Você não serve a um Deus morto, você serve a um Deus vivo, dono do ouro e da prata. Jeová Rafá, cura. Jeová Jiré, prosperidade do Senhor. Eu não sei a sua causa, eu não sei a tua angústia. Basta cada dia o seu mal. Descanse no Senhor e exalte ao Senhor com seus lábios. Nessa noite, exalte ao Senhor, glorifica ao Senhor. Não é na tua força, não é com a sua emoção. O culto a Deus é racional. Romanos 12. Eu não estou sentindo nada, Senhor, mas eu te louvo pela tua palavra. Se o mar não se abrir, eu vou passar por cima dele, porque eu sirvo um Deus vivo e poderoso. Poderia contar vários e vários testemunhos aqui, irmãos, como eu sei que você também está cheio deles para contar. Então compartilhe aquilo que Deus tem feito. Ei, regozije mais, sorria mais, se alegre mais. Não importa a crise que você está passando, você tem Cristo, e você tem tudo. Com Cristo você tem tudo o que você precisa para ser feliz, para ser uma pessoa alegre.